you seen a little girl? Short, black hair, wearing a white dress? Nossa, eu tô todo arrepiado aqui, gente. Que voz é essa? Meu Deus do céu, que isso, gente? Peraí que eu vou botar meu vestido, né? Tá procurando a garota. Fui sou eu, né? Que absurdo. Pô, cara, é o cara que tem a manha já. O cara, quanto tempo já fazendo isso, né? Enganando os turistas todos procurando exploração sexual infantil, né? Porque a garota tem 7 anos só no jogo. Olha só. 7, 8 anos. Estamos começando aqui o pós-terror sobre Silent Hill. E temos alguns convidados ilustres aqui que estão de volta e uma convidada nova. Vamos começar primeiro pela Monique Alves, do Resident Evil Database. Olá, Monique, tudo bem, querida? Olá, tudo bem, e vocês? Eu estou espirrando e tossindo. Acredito que você também esteja um pouquinho por causa desse clima maluco. Isso é culpa das cinzas de Silent Hill, né? A gente fica assim. Com certeza, com certeza. E diretamente aqui do Rio de Janeiro, Rodney Rosa. Rodney Rosa, oi, tudo bem? Eu não tô doente que nem vocês, mas eu ainda tô bolado por terem cancelado Silent Hills. Mas vamos lá, a gente ignora isso e continua o programa. Cara, o que é Silent Hills do que uma linda memória na minha vida? Né? Pois é, memória de todo mundo, né? Já era. A volta dos que não foram. Né? Temos também a convidada especial pela primeira vez, senhorita Thaís Carvalho. Tô invadindo aqui um pouquinho. Também tô meio deprimida porque eu não tenho mais Silent Hills, eu também não tenho Play 4, não tenho PT, não tenho nada. Tudo embora, né? Só tristeza, né? Que absurdo. Ô Thaís, fala um pouquinho pra gente de onde você é, o que você tem feito na área de jornalismo, de games e tudo mais. Eu sou publicitária, eu sou meio infiltrada, assim, né, no meio de jornalistas. Eu escrevo sobre joguinhos lá no Tech Tudo e gosto, assim, de jogos no geral, mais de terror e daqueles jogos que a história é tão grande, complicada, que ninguém consegue entender, mais ou menos. Ah, isso é perfeito, é perfeito. E você está aqui, indicação do Felipe Vinha, que ele... Eu ia falar isso, eu tô esperando ou ela ou o Felipe Vinha me contratar em algum lugar, cara. Que eles me contratam, entendeu? Até que tudo, eu não sei o quê, e eu tiro foto pra todo mundo, mas ninguém me contrata. O Felipe me indicou porque ele não aguenta mais me ouvindo falar sobre Silent Hill. Ele vai lá, fala pra alguém que quer te ouvir, vai. Temos também o Bruno Dias. E aí, querido? Oi, tudo bem, gente? Boa noite, blá blá blá, como é que vocês estão? E realmente, a culpa é do PT, por isso que não sai do Silent Hill. Nossa senhora, cara. Alguém tinha que fazer essa piada. Não podemos permitir que esta história ande para trás. Sabe o que é isso? Isso é falta de imposto, tá vendo? É falta de imposto. É falta de imposto. Silent Hills não vai sair porque a culpa é do PT. Tanto que deu merda lá fora por causa disso, maluco. Até a fama do PT tá tão ruim que até lá fora tá dando ruim. Eu concordo, cara. Eu concordo. E estamos aqui reunidos, então, para falar sobre Silent Hill. Mas antes, a gente tem um recadinho pra dar pra galera que tá ouvindo aqui o episódio especial sobre Silent Hill. O Pod Terror está buscando colaboradores. O que são colaboradores, Rodney? Gente que vai trabalhar de graça, a gente não vai pagar nada. É, como se a gente já não fizesse isso, né? Não cobra nada, é só pra fazer essas coisas, todas essas loucuras. Gente pra ajudar a gente nos nossos projetos, nossas ideias e pra fazer com o Pod Terror crescer todo mundo junto. Exatamente. A gente tem o interesse de expandir um pouco o conteúdo do site, fala sobre livro, filme, etc. Só que a gente sozinho não dá conta. Então a gente abriu um processo, né? Esse mês de junho inteiro vai ser sobre trazer novos colaboradores pro site, inclusive com todo o nosso suporte. Já tô fazendo uns vídeos de tutorial para como o pessoal loga, como o pessoal cria conteúdo. Cara, é bem legal, todo o processo é bem legal. E a gente já tem 8 inscritos, olha só que legal. 8 pessoas interessadas e você também pode colaborar com o site. Então, você vai ter um login e senha no site, vai poder criar conteúdo, artigos, vídeos, podcasts, tudo mais. Com o nosso suporte, a gente vai ajudar você a criar uma linha editorial. E se você quiser só escrever um artigo, tudo bem. Se você escrever uma série quinzenal ou alguma coisa assim, também não tem problema nenhum. A gente só tá interessado em novos colaboradores. Se tiver alguma ideia autoral, alguma coisa, conto, quadrinho, também a gente tá aqui pra todo mundo se juntar. Então entra lá no podterror.com/participe, podterror.com/participe e vem fazer parte do Pod Terror. Agora eu vou falar uma parada que o Fernando não sabia. Ele tá por fora da situação. Que é? Uma coisa que eu tô querendo muito fazer. É porque, o quê? Então, eu quero sortear uma blusa do Pod Terror. Ah, sim? Do nada? A gente tem algumas guardadas. Sim. Eu quero que esse episódio, que é o episódio de Silent Hill, que é o melhor episódio que a gente já fez, pelo menos na minha opinião, tem o maior número de downloads. E se ele tiver, a gente vai sortear uma blusa pra alguém. Mas vai ser o seguinte, como é que você vai fazer pra conseguir que a gente consiga o maior número de downloads? A gente sabe que todo mundo que gosta de jogos de terror é um nicho, ponto. Então você sempre tem aquele seu amigo que também gosta de jogo de terror, você tem aquele grupo, não é uma coisa que todo mundo gosta, então você sabe pra
quem indicar, pra quem falar. Então eu quero que você pegue esse podcast do Silent Hill e fale, poxa, cara, ouve esses caras aqui, vi pro seu amigo que gosta de Silent Hill, porque ele vai gostar do episódio, você vai gostar do episódio, o que a gente vai fazer pra sortear essa camisa? Né? Todo mundo que comentar nesse episódio agora vai estar participando automaticamente. Se passar o número de downloads do número 8, foi o maior número de downloads que a gente teve. Mas não adianta comentar, oi, tô participando, oi, first, oi. Não, comenta algo relevante com relação ao que o jogo trouxe pra você ou que você ouviu no programa. A sua experiência com o jogo. Exato, isso faz diferença pra gente. E o que a gente vai fazer também? A pessoa que, seu amigo que ouviu o programa, se ele comentar e falar assim, eu vi aqui e tudo mais, e comentar sobre o programa, e falar assim, a pessoa que me indicou foi tal. Se tiver isso, e essa pessoa for sorteada no final, vai ganhar a camisa você, que indicou, e o seu amigo que falou que você indicou pra ele. Porra, muito bom, cara. Que isso, cara? Que promoção é essa? A promoção do louca. Eu estou fazendo isso porque a gente quer que o nosso número de downloads aumente e a gente quer que mais pessoas comentem. Tem gente comentando no site. A maioria das pessoas comentam sempre voltam, né? Mas a gente quer pessoas novas. E como é um nicho muito específico, o Pod Terror, a gente sabe que todo mundo que gosta sempre tem aquele outro amigo ou aqueles outros amigos, grupo de amigos específicos que acabam gostando da mesma coisa. Você sabe que tem pra quem indicar. Então você pode chegar lá pro seu amigo, pô, cara, olha só, você gosta de Silent Hill, não gosta? Pô, cara, eu gosto pra caralho. Então, olha só, ouve isso aqui, comenta lá, a gente pode ganhar essa blusa maneira. Aí tu mostra a blusa pro cara. Aí tu entra no site, mostra a blusa, porque a blusa é foda pra caralho. Você pode acessar, ver a camiseta no podterror.com/camiseta, que a gente ainda não abriu a venda ao público, mas a gente vai sortear esse par de camisetas. Resumindo, você vai pegar esse episódio de Silent Hill, vai enviar pro seu amigo que você sabe que também gosta de Silent Hill ou jogou o primeiro jogo da série, e vocês vão ouvir. Se o nosso número de download desse episódio de Silent Hill ultrapassar o episódio 8, a gente vai sortear uma camiseta pra galera que comentar aqui no episódio, lá nos comentários do site, e também a pessoa que comentar indicando outra pessoa que sugeriu escutar o Pod Terror, uma pessoa nova, as duas pessoas participando vão ganhar, ou seja, você e o seu amigo que você recomendou o podcast. Isso aí, foto da blusa, ela tá bem bonita lá no post pra você ver, e pro seu amigo também. Agora a gente vai pra leitura dos e-mails e comentários lá do site, na verdade só comentário, porque a gente não lê e-mail ainda. Se você não quiser ouvir os comentários desse programa, pule para 17 minutos e 36 segundos. Eu vou ler o primeiro comentário do Rafael Rigon Maier, que ele fala o seguinte: cadê o player? Exatamente, a gente postou o episódio sem o player e a gente corrigiu isso em 5 minutos de postagem. Desculpe, Rafael, mas já está tudo em ordem. Próximo comentário, Celso Leite. E aí, galera, gostando muito do cast. Estou ouvindo desde o primeiro, parei no terceiro. Logo acompanho vocês. KKKK, abraços. Então, Celso, não se ri com KKKK. Se ri com hahaha. RS também não vale, que é feio. A sociedade não aceita RS, nem KKKK. É hahaha, o hehehe. Que absurdo, cara. Deixa o cara rir do jeito que ele quiser. Ou ri, é assim que você ri normalmente na vida. Ou se você for mexicano, é já. Nossa senhora, já. Cara, espero que você consiga. Quer dizer, você vai acompanhar a gente, porque a gente tá no 16º episódio, que vai sair agora. Não dá pra você acompanhar a gente deu aquela paradinha, mas a gente voltou agora e acompanha a gente aí, que só vem coisa boa. E participa da promoção, avisa pro seu amigo pra ligar a blusa. Eu vou ler agora o comentário da Larissa Chevanco. Acertei o sobrenome dela agora. Bom dia, Fernando, Rodney, convidados e ouvintes. E aí, de boa na lagoa? Tá socializando até com os ouvintes e convidados? Incrível. Como escrevo meu comentário enquanto ouço o cast, farei alguns tópicos. Gosto bastante do fato de vocês trazerem jogos pouco conhecidos, tanto videogames como também de tabuleiro. Dessa forma, conhecemos os precursores dos nossos games favoritos, como também acabamos descobrindo, nos apaixonando por novos jogos. Carinha feliz. Silent Hill e Fatal Frame, duas séries fantásticas e maravilhosas. Espero que de Fatal Frame vocês falem do 1, 2 ou 3, especialmente o 2, que é favorito de todo mundo, né? Que são os melhores. Espero que vocês falem 1, 2 e 3. É só o que a gente vai falar, a gente não vai falar dos outros, porque vocês são uma merda. A gente vai falar dos outros, cara. A gente vai falar dos outros. Não tem jeito. Rodney, quanto ao seu convite, podemos ser amigos, ok? Eu já tenho namorado. Musiquinha de... Não. De tristeza. Mas tudo bem. Eu respondi pra ela que amizade nunca são demais. É isso, cara. É o que a gente tem por agora. What's going on here? Vocês querem me deixar pobre? Agora que eu comprei o tabuleiro de D&D, sim, o antigão, vocês me mostram o Eldritch Horror. KKKK, olha aí. KKK também. Cara, não tem problema rir com KKKK. Não tem problema. O Rodney que está implicando. Agora, rir com já é doença, cara. Isso aí é uma pessoa normal. Desculpa a galera mexicana que escuta a gente. Brincadeiras à parte, simplesmente adorei o cast. Sempre informativo e com super convidados. E agora ficar aqui com vontade de jogar e ansiosa pelos próximos casts. PS. Parabéns, Rodney, por acertar meu nome de primeira. Risos. Aí, viu? Melhorou. RS. Mas ele não é russo, é eslovaco. Ela é chique, não é russo. Beijos e até o próximo Pod Terror. A gente quer deixar você então comprar uma coisa barata, comprar nossa blusa, que não é cara. Ela realmente quer comprar blusa
exclusive, só que a loja não tá pronta ainda, deve ficar pronta na próxima semana. Então é culpa do Fernando e aproveita e participa da promoção, vai que você ganha. É isso aí, de repente nem precisa comprar, você pode ganhar. Vamos para o próximo comentário do Salem Filho. Eu me divirto com o podcast de vocês. Minha infância foi bem recheada dos jogos de tabuleiro com lançamentos de dados. Pelo menos os mais simples. Primeiro com o Banco Imobiliário e depois com o Detetive e por último com o War, que é um dos que eu mais gosto. Fiquei muito impressionado com a quantidade e variabilidade de possibilidades neste jogo apresentado. Porém uma pena, pois não teria com quem jogar aqui onde moro, porque existe um déficit de pessoas que curtem esse tipo de jogo. Um dia, quem sabe, eu poderia jogar uma partida com os mestres do pós-terror, pois só ficamos bom nas coisas quando as mesmas são difíceis de serem executadas. Abraços a todos. Quem sabe, um dia a gente deve fazer um encontro pra jogar uma coisa dessas no Rio. No Rio, obviamente no Rio. Uhum. A gente deve fazer um dia, quem sabe, por que não, né? Nada impede. A gente vai ter que ter um grupinho legal de pessoas. Se você estiver na Expo Geek no dia 21 de junho, né, aqui no Rio de Janeiro, a gente vai ter uma área de board games e a gente pode tirar um tempinho pra jogar o Eldritch com a galera. No caso, esse negócio que você falou dos jogos de tabuleiro e tudo mais, eu vi um comentário no Twitter, hoje, de um amigo meu, foi muito engraçado. Foi ontem, na verdade. Foi ontem pra hoje. Foi de madrugada. Ele foi e falou, nossa, esse mundo onde jogo de tabuleiro, jogo de mesa é aceitável e ninguém te chama pra um X1 no fliperama é muito estranho. E é verdade, cara. A quantidade de tabuleiro que tem hoje em dia é absurda e ninguém mais te chama pra ficar, tipo, jogando X1zinho. Ninguém é mais malvado. Todo mundo gosta de jogo de tabuleiro, que era uma coisa de nerd. Quando a gente era novo, a gente gostava, sabe? O que é muito bom. O mundo tá melhorando, de certo modo. Mas... eu gosto do X1. Na verdade, eu parei com essa vida porque fliperamas foram proibidos em 1000 leis. Você não pode ter fliperama a 1 km de uma escola, você não pode estar uniformizado. No Japão não é bem assim. No Japão não é, mas aqui é considerado caça-níquel. Não deixa de ser mentira, mas a gente jogava muito, cara. The King of Fighters, enfim. Eu saía do colégio, eu estudava em Nilópolis, tinha um fliperama do outro lado da estação de trem, eu ia pra lá jogar sempre com os meus amigos. Pô, era muito bom. Vai pro Japão, lá é cheio de pachinko, não sei. De qualquer jeito, cara, sei que é um investimento meio caro pra você jogar, né? Mas como a gente já falou, dá pra você jogar sozinho também. É uma boa experiência pra quando você for jogar com as outras pessoas, se jogar sozinho. Meio Forever Alone sozinho, né? Mas funciona. Eu vou ler agora o comentário do Fernando Lobo. Olá mais uma vez, companheiros do pós-terror. Jogos de tabuleiro fizeram parte da minha infância e adolescência. Embora esteja aqui falando do Banco Imobiliário, Combate, Jogo da Vida. Na adolescência, conheci o famoso Hero Quest, que joguei muito, e abriu novos horizontes para jogos de tabuleiro. Infelizmente, foi meu último jogo, pois vem mulher, filhos e essas coisas, em que, obviamente, damos mais prioridade, com certeza. O último que joguei, atualmente, foi o Jogo da Vida, do Shrek, com os meus filhos. Felizmente, meu filho mais velho é nerd como pai, e com certeza gosta dessas coisas. Ele me pediu o Munchkin no último Natal. Olha só, Munchkin, é ótima pedida. Você com certeza já ouviu o Munchkin Zombies, né? Mas pega qualquer um que é muito legal. Eldritch Horror casa bem com o estilo de jogo que gosta, e fiquei bastante animado em jogar. Espero que a temática não seja muito pesada, pois tenho vontade de trazer para meus filhos jogarem. Bem, já é uma desculpa para voltar de vez com os jogos em casa. Obrigado por mais um podcast, esperando ansiosamente pelo episódio de Silent Hill. Grande abraço. Que é esse episódio que ele está ouvindo. Cara, eu até comentei no comentário dele embaixo. Falei que eu espero ter um filho que me peça Munchkin um dia. Se ele não pedir, ele tá fudido, tá querendo ele muito bem. E cara, Hero Quest, tipo, eu joguei muito com meu tio. Meu tio é um ano mais velho que eu, né? Quase meu irmão, praticamente, o Gabriel. E eu sempre tô na casa dele porque ele tem Play 4 e eu não. Eu fico jogando na casa dele. É um duplex onde ele mora, né? E no segundo andar, onde ficou o videogame, com todas as coisas dele nerd, né? E do lado, assim, onde tem o Hero Quest todo com fita adesiva em volta, cara. E a gente jogava aquilo quando era novo e era muito bom. Tipo, foi uma das coisas que fez eu gostar mais de jogos de tabuleiro, mas eu fiquei, mesmo tendo jogado na época o Hero Quest, eu fiquei muito tempo sem jogar até voltar a jogar sei lá, 2, 3 anos atrás direito mesmo, sabe? O que foi muito bom. Eu não sabia, realmente não sabia. Sobre o comentário do Fernando ainda, eu recomendo demais o Munchkin pra criançada e tal, mas o Eldritch Horror, ele é muito pesado de jogabilidade. Acho que não é tão ideal pra crianças muito novas. Então vai de Munchkin que não tem problema. E tem alguns outros jogos, né, que eu falei no comentário, que era Dixit, ou Ticket to Ride, que é muito famoso, Citadels, que eu joguei recentemente. Então tem vários joguinhos de boards legais. E a Galápagos oferece esses jogos todos. Tem muito jogo barato, maneiro na Galápagos e que dá pra jogar com as crianças. Não tem tanto elemento, é uma coisa mais simples, né? Compra lá e Galápagos, liga pra gente. Caro preso, a gente tá aqui esperando a ligação. O próximo comentário é do Jones Gonçalves, ou Jones Gonçalves, acho que ele tá acostumado a falar, chamar você de Jones, então vai ser Jones. O cara novo, né? O comentário de uma pessoa nova. Bom dia, pessoas. Meu nome é Jones Gonçalves, desenvolvedor de jogos digitais, escritor de terror e fantasia e entusiasta dos jogos de terror no YouTube. Então, olha só, faz um monte de coisa. Entra como colaborador já, manda mensagem pra gente. Exatamente, entra como colaborador aqui do Pós-Terror, cara. Bom, as últimas 3 semanas foram semanas de descobertas nas redes podcastais. Primeiro descobri o Flickzone e fiz uma maratona de 2 semanas ouvindo muitos dos episódios. Então, o Flickzone é do nosso querido amigo Andrei. Eu devo ficar em agosto, eu falei que ia ficar 2 semanas na casa dele. Ele falou que tudo bem, que não tem problema, mas ainda quase não fica em casa. Porque não vai ter tanta graça, então eu não devo ficar, porque, né, ficar 2 semanas na casa de alguém que não vai estar em casa não tem graça. Um abraço, Andrei, se você estiver ouvindo o podcast, que eu acho que você não ouve, mas tudo bem. Através dele descobri o Pós-Terror. Acho que foi só depois da 3ª ou 4ª participação do povo por lá
lá que me interessei em ver quem eram estes caras que estavam falando que tinham um podcast de games de terror por lá. Vim e baixei de uma vez só todos os episódios. E, caras, muito bom mesmo. Já vi todos os episódios e deixei assinado no meu feed por aqui. Muito obrigado, Jones. Faça como o Jones, né? Por favor, assinem o feed. Passe pro amiguinho, ganha blusa. Exatamente. Sobre jogos de tabuleiros, aqui no Rio Grande do Sul, na Unicinos, existe um evento semestral promovido pelo povo da graduação de jogos digitais. Graduação da qual sou graduando, em que temos o dia inteiro das 8 da manhã até as 10 da noite de jogos de tabuleiro, com palestras a respeito e muita jogatina, onde os próprios alunos trazem seus games tanto nacionais como Card Goblins, da Coisinha Verde, Munchkin traduzido da Galápagos, entre outros games da Galápagos importados. Foi em um destes que tive o prazer de experimentar Last Night on Earth, Munchkin Cthulhu, entre outros títulos. O evento é aberto ao público. Quanto ao Eldritch Horror, ainda não tive a felicidade, ou não, de jogá-lo. Uma pena, pois sou entusiasta da literatura de Lovecraft e também às vezes me arrisco criando algo em seus padrões. Bom, abraço a todos, fico na guarda do próximo episódio. Caso estejam procurando entusiastas para participar do programa, dá um grito aí. Fernando, se precisar de dev aí, desenvolvedor para sua promessa de episódio 100, entre em contato. Então ele vai precisar, porque tá anotado aqui, eu não vou esquecer disso. Não, nem eu, não consigo esquecer, não posso esquecer. Seu texto tá perfeito, só o kkk no final que estragou, o Jones tá bem. Ah, cara. É a última vez que a gente vai implicar com a risada dos outros, prometo. Não, eu vou implicar pra sempre. Pra sempre. Cara, muito legal essa parada da Unicinos, né? Dentro da faculdade mesmo. Eu só queria saber se é a universidade que faz isso ou se é algum corpo de alunos que faz isso dentro da faculdade e pedir esse espaço. Mas de qualquer jeito, eles terem liberado o espaço é uma coisa muito boa. Que no Rio a gente tem alguns lugares pra jogar, mas não é nada em faculdade. Tem alguns grupos que se reúnem em lugares específicos pra jogar tanto RPG quanto board game, card game em geral. Domingos, último domingo do mês, segundo sábado do mês. Tem coisas específicas pra isso por aqui. Geralmente em shopping ou em lugares abertos. Não é nada particulares, privados, né? Que liberaram espaço. Isso é muito legal, cara. Jogue o máximo que você puder, já que você tem a oportunidade de jogar vários jogos diferentes, várias pessoas diferentes, né? Jogue o máximo que você puder e aproveite bastante. E quando tiver a oportunidade de jogar Eldritch Horror, você vai ter a felicidade e também, como você mesmo falou, a infelicidade de jogar, porque você vai ficar triste. Igual a gente ficou nesse podcast. Que bom a gente saber que a gente tem ouvintes lá do Rio Grande do Sul. E, cara, fica à vontade, deixe seus comentários sobre os próximos episódios. A gente tem muito o que falar ainda. Last Night on Earth é um jogo incrível que a gente não falou ainda. Ele é todo em inglês e tal, e não é tão fácil acesso quanto o Eldritch, mas também é um ótimo jogo de sobrevivência e tem muita zoeira nesse jogo. Até o episódio 100 a gente contata você pra falar sobre esse desenvolvimento do jogo do Pod Terror. E por último, cara, como você escreve, cria conteúdo, desenvolve jogos e tal, se tiver interessado, entra aqui como colaborador no Pod Terror escrevendo um artigo ou outro, ou então criando uma coluna, conversa com a gente pra gente, meio termo, que te dê esse espaço aqui pra criar conteúdo junto com a gente. podterror.com/participe. Isso aí, vai lá e deixa o seu nome lá, cara. Agora a gente fica com um episódio sobre Silent Hill do PlayStation 1. O melhor episódio, na minha opinião. Não foram muitos, né? Não foram. Até hoje. São 16. Olha só, me manda escolher meus 16 melhores jogos do mundo, os melhores 16 músicas que eu prefiro na vida. Eu não consegui escolher. Mas dentro desses episódios do Pod Terror, cara, esse foi o melhor, de longe, o melhor de todos. Eu achei maravilhoso esse episódio. Eu falei muita merda. Então curta, compartilhe, escute, envie pro seu amiguinho que gosta de Silent Hill também e comente o que você achar nos comentários. Muito obrigado. Here's a lockpick. It might be handy if you, the master of unlocking, take it with you. The car's parked in the city square. The top floor. It's just a hunch, but I don't think he's after me, because he is after you. Even when I change the bandages, the blood and pus just start oozing through. Why don't I press it? Harry Mason caminhou até a neblina. Seus passos eram instáveis enquanto ele ainda sentia o choque do acidente. Seu jipe se chocou contra uma mureta de proteção e estava quebrado num barranco. Harry lembrou da sombra que atravessou a estrada. Bem no momento em que ele acertaria a pequena e infantil figura, ele perdeu o controle do volante, como se seu veículo fosse um cavalo de ferro se recusando a obedecer às rédeas do motorista. Os pneus cantaram e o jipe se chocou contra a mureta como se movesse na sua própria vontade. Foi difícil de lembrar qualquer coisa depois daquilo. Quando recobrou seus sentidos, o motor havia falhado e o jipe não se mexia mais. Cheryl? Harry gritou pela névoa que impedia sua visão. Cheryl! Sua filha havia desaparecido do carro. Era improvável que ela tenha sido arremessada pelo impacto do acidente, pois a porta do carona estava completamente aberta. Não apenas isso, mas ele lembra de que ela usava o cinto de segurança. Cheryl! Ele gritou novamente, mas não houve resposta. Ele buscou na área ao redor do acidente, mas não encontrou nada. Harry começou a entrar em pânico, seu corpo aquecido com a preocupação parental em relação à filha. Ele distraidamente passou a mão na cabeça para tirar o suor, apenas para descobrir que o líquido que escorria em seu rosto era sangue.
Era apenas um arranhão. Mas quanto a Cheryl, onde ela estava? Estaria ela inconsciente, sangrando, machucada? Talvez ela tenha saído para buscar ajuda. Harry sabia que Cheryl era uma garota inteligente. E não era apenas porque ele era seu pai. Ela é esperta, engenhosa e parecia possuir um conhecimento além dos seus 7 anos de idade. Mas ela também era incrivelmente teimosa. Um fato que apenas aumentava a preocupação de Harry. Não levou muito tempo para chegar a Silent Hill da área do acidente. Correndo rapidamente pela calçada, Harry logo chegou no que parecia ser um bairro residencial. Ele estava longe das lojas e parques que atraíam os turistas, e não existia uma única pessoa para ser vista. Talvez fosse por causa da névoa que limitava sua visão. As estradas estavam vazias também. Estava tudo tão quieto. Quieto demais. Eu joguei o primeiro em 99, né, que foi lançado em 99, que não sei por que eu falo que saiu em 98. Uma vez eu tava fazendo um gameplay e falei, então, né, gente, aí saiu em 98. Até eu consegui associar que na verdade saiu em 99, mas tudo bem. Eu lembro que meu irmão comprou, porque na verdade era ele que trazia os jogos, né, eu já tinha jogado Resident Evil, então eu sempre gostei muito de jogo nesse estilo. Quando ele trouxe o jogo e a gente começou a jogar feito uns loucos, assim, porque ele trouxe o jogo e já trouxe uma revista com o detonado junto, porque, né, acho que ele já viu que o negócio não ia ser fácil. Aí eu comecei, nossa, eu fiquei meio viciada, assim, fiquei meio obcecada com o jogo, porque se eu pudesse eu fazia um site de Silent Hill. Porque, nossa, eu fiquei muito obcecada, assim, eu fiquei muito fã do jogo. Eu acho que por ser bem semelhante a Resident Evil, assim, na parte de jogabilidade, né? Claro, assim, são histórias completamente diferentes. Mas, apesar de eu não entender muito da história na época, porque eu não entendia muito inglês, nossa, eu fiz acho que todos os finais dele, porque eu ia seguindo a revista, né? Eu só não fiz o final UF, porque eu não sei porque eu não consegui fazer. Mas... Ele é relativamente simples de fazer, né? Tipo, ele é pela metade do jogo, você já consegue fazer ele. Primeiras damas, por favor, né? Thaís Carvalho, como é que foi o seu primeiro contato com Silent Hill? Eu joguei o jogo um pouquinho depois que ele lançou, né? Porque eu era um pouco menor. E eu tinha o console, mas eu não tinha o jogo. E foi por meio de uns amigos que eu tive contato com o jogo. Então eu comecei a jogar, achei super legal, nossa, gráficos fantásticos, tudo maravilhoso. Mas eu não sabia nada de inglês. Então eu tentava fazer as coisas e me sentia a pessoa mais burra do mundo, porque eu não conseguia passar, não conseguia fazer nada. Eu meio que fui aproveitar o jogo, aproveitar a história um pouco depois que eu já consegui entender melhor, tentar passar os puzzles. Eu continuava me sentindo muito burra, porque eu também não conseguia passar. Mas aí entendi melhor a história e, nossa, eu fiquei completamente obcecada pelo jogo, pelo fato de mexer todo com aquele lado psicológico e tudo, e continuei jogando a série até hoje. Eu faço coleção das versões dos jogos de Play 2, comprei até aquela porcaria da HD Collection. Eu comprei também. Tipo, fiquei completamente fascinada pela história do jogo e principalmente pelos personagens. Eu acho que não tem nenhum personagem que eu não goste, por mais que seja, sei lá, antagonista ou etc. São personagens muito fortes e com histórias próprias, e como mexe, assim, com todo esse lado psicológico e tudo, eu simplesmente fiquei fascinada. Jogabilidade também e tudo, e até hoje eu não consigo me livrar desse maldito vício. E, assim, não cheguei a fazer todos os finais de tudo, mas praticamente li tudo que eu podia e joguei tudo que eu podia e salvei tudo que eu podia sobre a história igual uma louca. Temos uma especialista aqui, né? Vamos colocar assim. Vamos colocar uma viciada de carteirinha sobre a série inteira do Silent Hill. E você vai ter muito o que falar hoje nesse episódio, porque a gente vai bem fundo no primeiro jogo da série. Meu primeiro contato com Silent Hill foi Resident Evil, porque, né? Sim. Porque eu morava nessa época em Edson Passos, na Baixada Fluminense. Eu ia pra feira que tinha, sabe a feira do Ignoble, a feira dos pássaros? Eu tinha uma feira dessa em Edson Passos, igual. Aí eu ia pra feira sempre, todo sábado de manhã, comprar joguinho, né? Não, era mais legal. Só que em Edson Passos. Aí eu ia comprar joguinho lá, tinha feira, os caras vendiam. Eu já falei isso em episódio, eu sempre comprava jogos relacionados a jogos que eu já tinha jogado e gostava. Então eu cheguei pra comprar e tinha aquele Silent Hill assim, tipo, Silent Hill, Resident Evil e aquele jogo de tiro e tudo mais, blá blá blá. Eu fui, comprei e cheguei em casa e joguei, tipo assim, nossa, Resident Evil, só que, sei lá, diferente, né? Foi normal, como todo jogo de RPG que eu também joguei na minha vida. Joguei o primeiro mesmo, eu tinha, provavelmente por aí, se eu tinha 2, 3 anos, eu devo ter jogado uns 2 anos depois que saiu, ou 1 ano depois que saiu. Eu era novo, né? Eu não lembro de ter feito mais de um final. E pra mim entender também foi tão complicado quanto para as outras pessoas. Foi quando na época eu tava começando a aprender inglês direito, por causa dos outros jogos que eu já tinha jogado, e não sabia as coisas direito, mas dava pra se entender pelo mapa. E foi uma nova série que eu trouxe na minha vida. Joguei os outros jogos, alguns me decepcionaram, outros me deixaram felizes, e outros me deixaram deprimidos. Mas é isso. Engraçado é que o meu contato com o Silent Hill acho que foi o mais tardio de todo mundo, porque eu só fui conhecer Silent Hill mesmo lá pra 2004, porque, tipo, foi o primeiro, eu joguei o primeiro Silent Hill mesmo, mas eu só fui jogar mesmo a fundo, a zerar, fazer tudo quando é final lá pra 2004. Que foi tipo, eu tô jogando outros jogos, eu tava querendo uma coisa mais adulta, sei lá, eu tava jogando muito Resident Evil 3 na época. Aí eu acabei pegando e me indicaram que o Silent Hill era um bom jogo. Então, vamos ver qual é.
peguei, comecei a jogar o jogo, falei, cara, que história maneira. E fiquei louco pelo jogo. O jogo é muito bom. O primeiro jogo me marcou também quando eu tinha 12 ou 13 anos. Eu lembro de ter jogado pela primeira vez numa locadora. Na mesma época que eu tentei Resident Evil pela primeira vez. O PlayStation, na época, tava se popularizando onde eu morava e tal. E isso me traumatizou um pouco, na verdade, porque eu não sabia inglês, né? Como a maioria das pessoas com 12 anos, 13 anos, 11 anos, sei lá. Então eu tava jogando mais pelo entusiasmo de ver a câmera se mexendo em 3D, acompanhando o personagem por detrás dele. Apesar de ser a movimentação tanque ainda do Resident Evil, que a gente tava acostumado, né? Mas você entrava num beco sem saída e tal, e você andava pelo corredor, e a câmera olhava você de cima e depois invertia e ficava tudo de cabeça pra baixo. Então era uma coisa que o cenário 3D renderizado permitiu fazer com o Silent Hill e deu uma característica muito cinematográfica que me impressionou muito. É lógico que eu não sabia, não entendia nada disso na época, eu só ficava assustado. E eu me sentia até mal jogando, cara. É engraçado isso, porque eu não sabia o que estava acontecendo, a história pra mim eu não fazia ideia do que era, e eu me sentia mal porque eu não podia atirar direito, acabava as balas rápido demais, e apareciam uns bichos gritando ou chorando, uns bebês assassinos com facas que eu não sabia o que fazer com eles ou me defender. Então, é um jogo que me traumatizou bastante. Eu cheguei no final dele uma vez só, e eu não me senti bem o suficiente pra jogar ele de novo. Até depois de alguns anos eu parei e peguei ele pra jogar, e ele ainda é um jogo que me deixa meio perturbado ainda, quando eu vou tentar jogar ele. Hoje em dia você vê ele é tudo datado, né? Você vê os gráficos hoje em dia, não é tudo aquilo mais. Todo setting... Mas ainda assusta. Eu fui fazer gameplay dele esses dias e eu levei um baita de um susto. Bom, eu já era meio traumatizada com aquele bebezinho fantasma que aparece na escola. E no parque também ele aparece. Não sei se vocês lembram dele. Sim, lembro. Meu, não dava. Eu falava, deixa eu sair dessa sala, pelo amor de Deus. E imaginar ao vivo o negócio e gritando, feito uma louca, porque eu não aguentava ouvir aquele chorinho daquele bebê. Eu não queria ver, não queria encontrar ele de jeito nenhum. Mesmo com aquele gráfico podre, eu não queria. Sei lá, me dá aflição. Mas aí você vê, né, como um jogo envelhece bem, tem todo um trabalho de trilha sonora, câmera, entendeu? Ele foi um jogo que envelheceu bem. Até hoje você consegue jogar bem ele, entendeu? Sim. Pra época, nossa, era o supra-sumo, né? Era um jogo lindo pra época. Então, é isso que importa. A sua época, né, a época dele é o que realmente importa, mas sim. Ele assusta ainda até hoje, com certeza. Eu vou colocar algumas imagens do jogo lá na postagem, para as pessoas terem uma ideia de quanto foi datado hoje em dia, se você ver os screenshots. Mas se você pegar ele pra jogar, cara, ele ainda causa um clima, sabe? Não é só a imagem, obviamente, a música, né? Toda a ambientação, o som, os barulhos dos monstros e tal, e do chiado do rádio, né? Com certeza, cara, são símbolos do jogo que no conjunto, né, faz aquela atmosfera toda. Você acaba entrando no jogo de certa forma, né? Você consegue abstrair em volta e, sabe, entrar na coisa toda. O jogo começa você andando pela estrada com a sua querida filha Sherry Mason. Você usa Harry Mason. A profissão dele é escritor, oficialmente. Uma das referências, né, da criação do personagem é o Ash do filme Evil Dead, A Morte do Demônio, de 1980 e alguma coisa. Então ele tem características bem nessas, mas no final das contas ele é tipo um escritor técnico, tipo um cara muito comum que não sabe usar uma arma, não sabe se defender e não sabe o que tá acontecendo. Então ele tá indo pra cidade de Silent Hill, passar temporada de férias com a sua filha adotiva. Eles acabam se atrasando um pouco, chegando na cidade só de noite. Nisso, eles estão passando por fora da cidade, né, pelas montanhas que envolvem a cidade, e eles dão de cara com uma pessoa, um fantasma, uma aparição. E ao tentar desviar dessa pessoa, dessa aparição, ele acaba sofrendo um acidente e acorda em Silent Hill, bateu a cabeça e já acordando dentro da cidade de Silent Hill, sem a sua filha, a Cheryl, do seu lado, cara. E ele entra em desespero e sai do carro gritando. É uma cena bem icônica, né? A cidade tá coberta de névoa e você começa o jogo já com o cenário aberto para você explorar a cidade e a rua. Aberto entre aspas, né? Porque a parte da névoa, acho que além dos puzzles, é a parte mais genial do game, porque você se sente claustrofóbico em um ambiente aberto. É tipo fantástico. Eles não tinham avanço tecnológico para poder ter gráfico decente no jogo. Então o que eles fizeram como a perna que eles usaram foi botar tudo com fog na cidade, que eu não precisava renderizar tanta coisa. Eu conseguia processar aquilo, sabe? Aquela névoa toda, mas não conseguia processar a cidade.
cidade. Então a névoa foi usada como artifício pro jogo funcionar direitinho, bonitinho. E acabou sendo um dos pontos principais do jogo. Você lembra alguns jogos de corrida, né? Do PlayStation 1, alguns jogos do começo e início. Você vai correndo, ele vai aparecendo. Ele ia renderizando em tempo real porque ele não conseguia, o processador não conseguia pegar tudo. Não tinha memória suficiente também pra você renderizar, sei lá, todas as ruas, as entradas. Mais ou menos assim. Porque foi a primeira vez, né, que o primeiro Survival Horror, na verdade, que eles conseguiram renderizar todo o gráfico em 3D. Literalmente todo o cenário, todos os personagens, os monstros. Antes dele, cara, nenhum outro tinha ainda renderizado, cara. Eles usavam ainda um fundo pré-renderizado 2D, com mapeamento 3D pro personagem andar e tal, por isso a câmera fixa. No Resident Evil, sim? Sim, no Resident Evil, no Parasite Eve e vários outros, né? Cara, foi uma jogada incrível de você usar a névoa pra esconder as partes que não renderizaram. É legal falar que tem até uma cidade, né, que falam que foi usada de inspiração, né, pra Silent Hill, que é a cidade de Centralia, né, a cidade americana de Centralia. Eu já ouvi falar, sim, que a cidade era inspirada numa cidade, agora eu não lembro agora, mais ou menos. Acho que o Toluca Lake, ele realmente existe. O próprio lago de Silent Hill, a região, existe Toluca Lake. Na verdade, foi o filme que foi baseado em Centralia, que é uma cidade fantasma na Pensilvânia, que ela teve um incêndio nas minas debaixo da cidade, as minas de carvão, não sei exatamente o que houve, mas obrigou as pessoas da cidade a saírem dela, por causa dos gases tóxicos, aquela coisa toda. Já o Toluca Lake é um bairro lá em Los Angeles, que fica em cima de um lago subterrâneo com esse mesmo nome. Inclusive tem um lago pequeno, só que é particular, desse Toluca Lake. O link com informações da Centralia vai estar lá na postagem do episódio. A gente tá falando do início do jogo, né? A primeira coisa que acontece no jogo em relação ao plot me chocou demais. Eu, quando criança, eu não sabia o que tava acontecendo. Eu não sabia que era aquilo mesmo que ia acontecer. Que você vai pegando indicações, que você vê a sua filha no meio da neblina e você corre em direção a ela, vasculhando a rua pela cidade, e você entra num beco. E esse beco, as coisas começam a ficar distorcidas, a própria câmera começa a se mexer. E conforme você vai prosseguindo nesse beco, a cidade inteira vai ficando escura. Quando você chega no final, você vê, tipo, pessoas empaladas, pessoas penduradas, sem pele, enfim, uma cena de terror mesmo, né, pro que seria a realidade do personagem. E aí você vê que o portão tá trancado e surgem diversos bebês, anões, sei lá o que, segurando faca, e você morre. Você começa o jogo morrendo, cara. Tipo, sem chance de defesa. Acabou, cara. Aí eu falei, cara, não é possível. Tá tudo errado, eu não quero mais jogar isso. Não faz sentido. E eu era criança, eu não entendia. Aí eu fiquei muito puto na hora, e logo em seguida você já acorda no café com a policial Sebel te acordando. Vocês lembram disso? Sim, claro. Lembro. Eu acho que, na verdade, aquilo são crianças, né? Porque como a própria Alessa, ela era uma criança, né? Então eu acho que tudo na mente dela, ainda apesar de tudo ser meio perturbador na cidade, ainda mais depois, né, que passa para aquele universo paralelo, tem muitos elementos infantis também, né? Então eu acho que aquela parte da escola com as crianças, meu, é uma das coisas mais assustadoras, porque Resident Evil, por exemplo, não tem zumbi criança, eles não quiseram usar. Então a desculpa é de que, por exemplo, na cidade o vírus matava as crianças, então no Resident Evil 4 a mesma coisa. A plaga, o parasita, matava as crianças. Elas não sobreviveram à contaminação. Elas nem chegaram a virar zumbi, nem nada. Ou então se viraram, foram devoradas, enfim. E a única criança que a gente vê é a própria Sherry, né? Que no fim acaba sobrevivendo e tal. Ela é protegida e tal. Então quando eu vi no Silent Hill aquelas criancinhas com faquinha na mão, aquilo realmente muito chocante. Eu achei logo de começo, assim, aquelas criancinhas andando e depois elas reaparecem. Abaixo dessa cintura, Nossa, né? Eu falei, meu, como assim? Criança, tipo, não pode no videogame, não pode ter criança zumbi. Pois é. Teve censura. A versão japonesa e a versão europeia do jogo não tem eles, tem outra criatura. Porque eles lembravam tanto crianças e eram pra lembrar crianças exatamente porque a Alessa sofria muitos maltratos no colégio. Ela era xingada de vários nomes, inclusive você encontra a cadeira dela, onde está toda arriscada e raspada. Eram pra representar mesmo crianças, mas pareciam tanto crianças que as versões japonesas e europeias foram censuradas, foram trocadas por aquelas criaturinhas marrons que tem garrinhas na parte do colégio. Sério? Que tenso. Cara, isso é muito bizarro. Calma aí, as versões japonesas foram diminuídas, a censura aumentou nelas? Sim, só a versão americana acho que tem eles. Caramba! Que bizarro, não, a japonesa é tudo maluco, achei que fosse coisa de japonês, na verdade, mas tudo bem, né? Se eu não me engano, acho que é só a versão americana mesmo que tem criancinhas verdes. Olha, se não tiver o bebê na versão japonesa, aquele bebezinho, eu vou começar a jogar só a versão japonesa, porque eu não gosto daquele bebezinho. Aquele que é uma sombra, você correndo? É, e ele fica chorando. Isso. Ai, meu Deus, é muito... Ai, horrível. Eu não
igualzinho de lembrar. Socorro. Assim, diversos monstros não são tão icônicos quanto o segundo jogo, né? Tanto que o segundo jogo que determinou os monstros mais icônicos da série. Mas no primeiro, cara, os monstros todos ainda eram bastante perturbadores, né? Aqueles bichos que voam são muito chatos. Você começa o jogo, acorda no café, você é acordado pela Sybil, que fala que tava passando na cidade em direção a outra cidade. Ela não era de Silent Hill, mas estava de passagem por lá. Você é acordado por ela, você ganha uma arma, você ganha um mapa, ganha uma lanterna, e ela vai embora. Daqui a pouco o rádio começa a chiar, você não entende nada, e aparece um demônio voador pela janela e te assusta. Nossa, eu levei um susto escroto nessa hora. Eu falava que era o líquido voador. Eu falava que era um pterodáctilo maldito. É baseado no pterodáctilo. Provavelmente é de alguma coisa que a Alessa lia, porque assim, eu nunca li muito assim, sobre a parte de mitologia, né, do Silent Hill, mas tudo tem monstros que são baseados na fantasia dela, na imaginação dela e de coisas até da própria mente do próprio Harry, né? Por exemplo, aquela criatura que a gente mata na escola, que é o boss da escola, era de um livro, né, que era um conto que o Harry lia pra Cheryl. Então, imagina, de repente ela devia gostar de dinossauros, alguma coisa assim. É mais ou menos isso. Se vocês tiverem oportunidade, quando chegarem na parte final do jogo, ali em Nowhere, antes do puzzle final, onde tem o quarto dela, se vocês olharem em volta, vocês vão ver desenhos, rabiscos, desenhos de criança, tudo que tá relacionado com todos. Você consegue encontrar todos os monstros do jogo ali. É muito legal. No primeiro Sim, jogo? No primeiro, você vê o quarto, aí você olha assim, tipo um livrinho, sabe livro de desenho de criança? Você vê os desenhos de monstrinhos, as coisas na parede, em cima da cama. Não é tão, assim, visível porque é gráficos, né? Mas dá pra você ver muito legal. Não tinha textura, né? Porque ela praticamente ela tá em coma, né? Como se ela estivesse sonhando, né, tudo aquilo. Sim, exatamente. A criatura que tá dentro dela causa 7 anos de pesadelos nela. Então, meio que é meio forçado. Não tem como. O que tava na cabeça dela, transformou. Nossa. Você fecha o olho assim um pouquinho, sabe? Vira a cabeça pra direita, assim, 75 graus, e deita o corpo um pouco por 90 graus pro outro lado, assim, você consegue entender os desenhos todos dela. Mas você tem que fazer direitinho. Tipo isso. E é um jogo muito complicado. E engraçado que só adolescente e criança jogava. É um jogo que tem uma maior história, um monte de coisa mística por trás, um monte de coisa que você não consegue entender completamente, né? Porque a parada é bem pesada. Você jogando a primeira vez sendo criança, você joga, eu joguei como todo mundo aqui jogou e gostou, mas você não consegue entender totalmente aquilo ali, sabe? Você entende o que tá acontecendo, de certo modo, que a filha do cara sumiu, ele tá procurando ela, mas não entende. É só um jogo, entendeu? Eu tô correndo atrás das pessoas, correndo atrás e tudo mais. Mas você não entende que aquilo é tudo que é um sonho dela, que as coisas têm um porquê na parada, né? É muito bom. O lance macabro da parada mesmo, tu não consegue sacar, tu não pega muita referência que tem no meio. Começa por aí, assim, pelo fato de que a própria mãe sacrificou a filha num ritual satânico. Tipo, como assim? Já levanta o braço e fala, Então. Let me ask you, have you seen a little girl around here? Vamos falar um pouco do Team Silent. Esse Masahiro Ito, ele fez design de monstro dos 3 primeiros. Inclusive, ele foi diretor de arte do segundo e do terceiro. Por isso que o segundo e o terceiro são bem conectados, assim, esteticamente. Atualmente ele tá no projeto Scissors, que se revelou sendo o projeto Nightcry, que é tipo um sucessor espiritual do Clock Tower. E ele tá fazendo o design de monstros desse jogo, junto com o criador do Clock Tower. Enfim, é um projeto incrível. Você percebe muito do terror psicológico, não Silent Hill na série, né? Ele começa no primeiro jogo mesmo. Isso é um pouco confuso, porque a gente não tava nem um pouco acostumado com o terror psicológico. Não tinha tanta ideia do que seria um terror realmente psicológico. A gente tava mais acostumado com jumpscare, né? Jumpscare e, tipo, zumbis, uma cultura meio pop, né, da coisa toda. Não tinha nada que jogasse você ali com aqueles monstros horrorosos e, na época que eu falei, era o supra-sumo dos gráficos. Então, tipo, pra você aquilo, na época era muito assustador. Hoje não tanto, né? Nem tanto. Mesmo assim, aquela criança, aquele bebezinho, eu não quero nem saber dele. O terror psicológico vem justamente quando você coloca os monstros de uma forma baseada na psique humana, né? Tipo, da percepção do personagem, ou no caso, da percepção da Alessa, durante a época de sofrimento dela, a percepção dela se torna um monstro. E outra coisa clara de se ver, e que depois que a gente começa a perceber, é o senso de isolamento, né? Apesar de você estar na cidade, todos os moradores sumiram. Todas as casas estão fechadas, todo o ambiente, ele também condiz com o psicológico da pessoa que tá gerando todo aquele ambiente. É igual o próprio Harry fala naquela parte que ele encontra, acho que pela segunda vez, a Dahlia, que ele fala que os pesadelos de alguém meio que em cima da realidade, meio que sobrepondo a realidade. By a world of someone's nightmarish delusions come to life. Levando a pessoa pro passado, pros cenários que aquela pessoa viveu. E isso se repete em outros Silent Hills, né? A gente vê isso se repetindo durante a série. Normalmente a gente pensa que são universos paralelos, mas é igual o fato da Laura. A Laura no Silent Hill 2, ela tá no mesmo mundo que o James, mas ela não enxerga as criaturas. É como se todo mundo estivesse na mesma realidade, vendo coisas completamente diferentes. Porque varia da cabeça de cada um também, né? Cada um tem o seu purgatório pessoal, né, em Silent Hill. What about my daughter? Did you see her? A gente já
fala um pouco sobre o Harry. É tipo um pai solteiro. A esposa dele morreu 4 anos antes dele ir pra Silent Hill. A doença não é especificada, tá? Algumas fontes falam que foi de uma morte de acidente e tal, mas na sua maioria eles falam que a esposa dele morreu de doença. 7 anos antes, o Harry e a esposa dele, eles acham a Sherry na estrada aos redores do Silent Hill. Eles encontram essa bebê no meio da estrada e resolvem adotar essa criança. Porque, óbvio, era muito fácil, né? Você achar um bebê na rua, pegar pra você criar, que é assim que funciona. Oi, tudo bem? É minha filha aí. Vai acolhendo as crianças, assim. Mas o que ele não sabe é que esse bebê é o resultado de um ritual satânico realizado pela Dahlia Gillespie. Eu não sei o que era esse ritual mesmo, alguém sabe dizer? Assim, resumindo, ela queria engravidar a Alessa com Deus, que na verdade não é bem um Deus, eles acham Satanás. Que é Satanás, capeta tinhoso. Eu queria botar dentro da menina, coitada. 7 patas, mochila de criança, isso aí. É você, Satanás. Mochila de criança. Cara, esse nome é o melhor, velho. Alguma coisa deu errado no ritual, existem 10 mil teorias sobre, porque dizem que o ritual envolvia fogo, aí ninguém sabe se queimaram ela, se a caldeira explodiu, enfim, tacou fogo na vizinhança inteira, 6 casas foram queimadas e ela impediu o ritual, dividindo a alma dela em 2. Uma dessas meninas era a Cherry. E não se sabe como ela foi parar nas mãos desse casal tão querido que a esposa morre de doença logo em seguida. É terrível. Então a Sherry fica sonhando, né, com Silent Hill e fica desenhando coisas e pede pra passar as férias na pacífica cidade de Silent Hill. E o jogo começa aí, quando eles chegam na cidade, tá tudo um caos e você vai descobrindo e até mesmo o fato da Cherry pra cidade é tudo culpa do culto. Eles fazem um ritual pra atrair a pobre da menina lá pra cidade, coitada. Aí o tinhoso busca ela. Da hora. Tem livro? Tem tanto tempo que eu joguei Silent Hill, eu deveria ler essas histórias todas. Parece que um livro disso ia ser muito legal. Tem livro disso? Silent Hill tem um monte de livros e guidebooks. Eu digo um livro, igual hoje em dia sai livro de tudo que é jogo, sabe? Battlefield, aquele jogo ruim lá que tem todo ano, qual é o nome? Assassin's Creed, sabe? Queria mesmo um livro, narrativa, não, sabe? Livro não tem mesmo. O próximo que vai ter disso explicando essa história, acho que é o Book of Lost Memories. Book of Lost Memories foi tipo um guia inteiro da série que foi lançado junto com o guia oficial do terceiro jogo no Japão, pelo Konami 2003. Ele usou a contracapa do guia oficial do Silent Hill 3 como uma capa nova. Então esse Book of Lost Memories, ele contém uma porrada de informações sobre a história dos 3 primeiros jogos da série. E tem um site que traduziu esse guia chamado Translated Memories. O link vai estar lá na postagem. Tem bastante informação sobre os 3 primeiros jogos da série, inclusive mapas, imagens e tudo mais. Eu recomendo você dar uma olhada. Tá em inglês, mas já é alguma coisa. Tem também um livro, né, uma novel que foi lançado no Japão, dividido em 3 partes: Fog, Darkness e Nightmare. Foi escrito por Sadamu Yamashita. Foi escrito em 2006, relativamente há 9 anos atrás. Nossa, a gente tá velho. E tem um blog chamado Duck's English Translation, que é da Ducky, que faz músicas, jogo e tal. Ela tá traduzindo, tá num projeto de tradução desse livro desde 2011, acredito, e ela em abril ela atualizou o blog com mais um capítulo. Enfim, ela tá atualizando a tradução completa dessa novel. 272 páginas e 8 ilustrações no Masahiro Ito. O link pro blog dela com a tradução em inglês vai estar na postagem. Ele lançou 2 séries de quadrinhos. Os quadrinhos americanos são da IDW Publishing. Já tem 9 títulos desde 2004. O último foi em 2014. Extremamente criticado por falhar em vários aspectos, distorcer personagens, distorcer histórias e tal. Foi muito criticado pelo público em geral. E tem os quadrinhos japoneses, que são a arte inteira é do próprio Masahiro Ito, pela Konami Comics, lá do Japão, exclusivo do Japão, mas eu acho que a gente consegue a tradução desses quadrinhos aqui para português brasileiro. Eu juro que eu tentei ler a versão americana dos quadrinhos, eu não consigo entender nem o que tá acontecendo nos quadrinhos com a arte completamente deformada. Você não entende a transição de um quadrinho pro outro, assim, não faz o menor sentido. Não dá, você tenta entender a história, mas você não consegue entender o desenho primeiro antes da história. A história também do jogo principal, ela é muito subjetiva. Ao decorrer do jogo, né, você realmente tem que abstrair muita coisa enquanto joga pra, tipo, saber o que tá acontecendo só no final, você juntar todas as peças no final. Por exemplo, a Sybil, que é a policial, né, é engraçado, eles colocam policial loira pra fazer um contrabalanço de personagens com o Harry. You do best to stay nearby. I'll be back with help as quick as I can. Tipo assim, uma policial mulher uniformizada, né, é o símbolo da defesa, da proteção, da lei, da ordem. É a personagem, quando você vê ela, você se sente bem, né? Você se sente seguro, protegido, ela tem uma arma, ela sabe usar, ela tem controle da situação. E aí, quase no final do jogo, né, bem perto do final do jogo, um parasita entra nela e você tem que enfrentar ela. Uma das opções, né, é você enfrentar ela ou libertar ela. And don't go blasting me by mistake. Do mal, se você fez uma side quest pra isso. Mas, cara, ela parte pra cima de você, cara. E ela morrendo é uma parada grosseiríssima. Eu acho que ela cospe as tripas, é uma coisa assim.
e a cabeça dela sangra, né? Uma coisa assim. Então é um jogo que, tipo, realmente ele brinca com essa coisa da percepção. A Sybil é uma das personagens que eu mais gosto. No filme, ela foi representada por uma atriz que eu não gosto, que é a mesma que fez Walking Dead. Laurie Holden. Cara, a Andrew é uma personagem incrível nos quadrinhos, se tornou uma pessoa tão detestável na série de televisão. Ainda bem que eles mudaram isso. Detesto pacas ela também. E no quadrinho ela é incrível. E aí foi com essa personagem fazendo a Sybil, eu achei ela muito inútil. Um papel ok, só. Tadinha, né? Se não fosse por ela, eu tenho quase certeza que o Harry ia ficar maluco aqui. Imagina você no meio de um pesadelo, falando sobre culto, tinhoso, e o cacete, ela ouvindo tudo aquilo, e o normal, tá bom, a gente tá indo atrás do tinhoso. Falando um pouco da Alessa, ela é apresentada durante o jogo, inclusive foi o fantasma que você atropela, né, no início do jogo, é uma aparição dela. É uma criança que sofreu, né, depois do ritual satânico, ela sofreu no hospital 7 anos das queimaduras e das feridas nunca saravam, nunca melhoravam. A enfermeira que cuidou dela, né, a Alyssa Garland, ela relata isso, né, durante diversos momentos do jogo. Tem até um tape durante o jogo que você pode assistir, que é ela falando que não aguenta mais cuidar e trocar os curativos. Even when I change the bandages, the blood and pus just start oozing through. Não importa quanto mais ela troca o curativo, ela continua sangrando e as queimaduras são horríveis e a pessoa continua viva e mesmo assim ela não sabe mais o que fazer. É exatamente, né? Frustrante. Ela quer sair daquilo e ela é chantageada pelo Dr. Kaufman, que é o médico desse jogo, e ela fica sendo chantageada com esses vídeos, provando que ela foi responsável também pelo ritual. Várias pessoas da cidade foram envolvidas. Outras foram, digamos... Peraí que a conexão ficou ruim. Calma aí, só um segundo. Coisa do tinhoso. É tudo culpa de Satanás. A gente tá falando do capeta, tá vendo? Então... O capeta se manifestando no Skype. Ah, ele quer participar também, quer falar mas sobre vocês têm que entender que Satanás reina na Terra, né? Então, é isso aí, cara. Vou ficar com essa luz começar a piscar daqui a pouco aqui. Daqui eu vejo aquele bebezinho medonho aqui. Anyway, better let him do as he pleases. There's more than my life at stake. O Dr. Kaufman, ele é responsável, né, por parte do ritual, ele cuida da parte química da coisa toda, inclusive com a planta que foi usada no ritual. É o Agalopes. E ele mantém escondido em casa, cara, uma amostra dessa planta, né, que ele faz um soro e tal, e é utilizada pra poder cancelar o ritual satânico. Existe uma side quest pra você resgatar uma dessas amostras que é destruída, a vasculhação da casa dele e tal, enfim. Mas ele mantém uma guardada, escondida pra emergências. Você tem que salvar ele, né? Não, no final o que acontece, parece, se não me engano, você não descobre que ele tá... Deixa eu conferir isso aqui. Porque, na verdade... Calma aí, deixa eu me organizar, só um minutinho. Caraca, peraí, tá difícil. Aí, o tinhoso tá foda nessa gravação. O tinhoso tá complexo, Respira, faz o sinal da cruz. O sangue de Cristo tem poder. Calma. Sangue de Cristo tem poder. Bruno, vamos voltar. Acredita no pai que o inimigo cai, meu amigo. Vamos lá. Vocês sabem que tem aquele lago Toluca que fica no meio da cidade de Silent Hill mesmo, né? Então, esse lago Toluca, ele foi nomeado graças a um lago chamado Toluca mesmo, que fica no sul da Califórnia, ali pertinho de Burbank, norte de Hollywood, da Studio City. Esse lago foi feito como referência porque o David Lynch, historicamente, ele comeu um lanche do restaurante Bob's Big Boy todo dia, por aproximadamente volta de uns 7 anos. E esse restaurante onde ele comia todo santo dia durante 7 anos fica no Lago Toluca, lá em Califórnia. Mas uma referência também no bar que você começa o jogo, né? Um pub. Ele é baseado no café 522, né? Que é uma referência do filme Assassinos por Natureza, do Tarantino. Onde eles se encontram. Esse é o mesmo pub. Teoricamente é o mesmo nome. Tudo tem nome pra alguma coisa, tudo veio de algum lugar. Nada foi à toa. Isso volta ao problema de quando você é criança e joga esse jogo. Criança, vírgula, né? Semi-adolescente ali. Você não insiste nada, só depois que você cresce que você vai ler. O problema é que você se interessa em jogar de novo. Você vai jogar, o gráfico é uma merda. Aí você fica triste. Mas te falar uma coisa, eu tenho jogado ele no PS Vita, cara, e pra tela pequena não fica tão escroto. Se você botar numa tela grande, é verdade, a tela fica zoado. Eu tenho emulador de Play 1 no meu celular. Eu posso botar no celular que vai ficar pequeno. Vai ficar pequeno e não vai ficar escroto. Vai por mim. É uma boa ideia, A versão que tá disponível no Play 3, na PSN, também fica legal. Fica legal na tela grande. Eu baixei no Play 3, eu comprei na PSN e passei pro PS Vita. No PS Vita fica melhor. Realmente fica melhor. Eu imagino porque é o controle, né? Realmente, vai ficar muito melhor. Have you seen a little girl? Faltou falar da Dahlia Gillespie, que foi a bruxa, né? Na verdade, a mãe da Alessa e da Cheryl, que foi dividida. É uma personagem muito controversa, né? Inclusive, ela aparece no Silent Hill Origins, bem na época do ritual e tal. Dahlia só me lembra a música do Ex-Japan. Oh, my Dahlia, nossa senhora. Exatamente. Inclusive tá tocando agora. Acho legal que a Dahlia, ela, no começo do jogo, assim, pra quem tenta pescar a história mais ou menos, você acha que a Alice é vilã porque ela fala pro Harry que a Alice é vilã. Só no finalzinho que você vai descobrir que ela é antagonista, que ela tá por trás de todo o ritual do tinhoso, etc, etc. A desculpa dela é fazer um ritual pra, tipo, salvar a cidade, né? Alguma coisa assim. Tudo que você tá fazendo, ela te manipula pra você fazer as coisas que ela pede. Ela dá os flowers na sua mão pra você quebrar os poderes da Alessa e ela conseguir
conseguir o que ela quer, porque a Alessa tá meio que espalhando propositalmente o Seal of Metatron pra selar a cidade e se sacrificar, se matar pra que o ritual, mais uma vez, não seja concluído. O Silent Hill 1, cara, ele acontece 7 anos depois do Origins, né? Que o Origins foi lançado pra PlayStation 2 e pra PSP. E ele acontece 17 anos antes do Silent Hill 3, que é o Silent Hill que você joga com a Cherry Mason. Ela pinta o cabelo, né, de loira e muda o nome só pra poder, tipo, esconder o passado dela e tal, mas o passado volta pra ela no Silent Hill 3. E não tem relação com o 2. Tem relação com o Book of Memories, olha só. Do PS Vita, algumas passagens do primeiro Silent Hill são contadas no Book of Memories do PS Vita. Porque na verdade o 3 é como se fosse uma continuação direta do 1, né? O primeiro tá conectado ao terceiro e o segundo tá conectado ao quarto. Eu achei que o 2 e o 4 não tinham relação. Sim, é porque meio que o antagonista do 4, ele tem uma introdução no Silent Hill 2, naquela parte onde você encontra escovas, fala do Walter também. E das vítimas do Walter. Caraca, que doideira. O Harry aparece no Silent Hill 2 também, se você fizer o final zoado, né? Que é do cachorro, não? É, do final UFO. Ah, o do cachorro. Não, é o do cachorro. Não, o cachorro e o Duplo são diferentes, pô. É, pô, do cachorro. E aí o Harry aparece. Você tá procurando uma garotinha? Tipo, você ouviu uma garotinha? É exatamente isso. Cara, é incrível. Esses finais. Todos os jogos de Silent Hill tem um final zoado. Seja o UFO, seja o da vaca. Só pra quebrar um pouco, né, todo o terror do Samael Satanás, eles acham que podem fazer uma piadinha zorra total ali que tá tudo certo, né? E as recompensas, né? Você ganha várias recompensas. Tipo, acho que tem uma sabre de luz no segundo jogo. Agora eu vou lembrar. O primeiro jogo tem uma arma laser UFO, né? Que gasta vida em vez de gastar bala. Ela mira sozinha e tem bala infinita. É incrível. Dá dano pra caraca. Toda vez que você vira o jogo, ela aumenta de poder. Olha só que incrível essa arma. Uau! E essa arma, ou você desbloqueia ela fazendo o final UFO, ou se você plugar uma pistola da Konami Justifier, que era os jogos da Konami usavam a pistola de luz, né, no PlayStation, você já desbloqueia de cara ela. Só você plugar no controle 2 essa pistola da Konami. Sério? É, incrível. Que maneiro. Cheryl is somewhere and she needs my help. Cara, uma coisa que chama muita atenção no Silent Hill, né, que pega muita gente de surpresa, é quando a sirene toca. E aí você muda do mundo de Silent Hill. O que foi isso, Roger? Ai, meu Deus, o mundo tá mudando agora. Aí. Eu vou sentar aqui e vou rezar porque tá foda, meu irmão. Tinhoso tá aqui no meu ouvido. Maluco, o espírito do Alexandre subiu, tá do lado do Rod. Ai, não. Ai, besteira ali, cara. Ai, Alexandre, é você, Alexandre. Porque ele começa a fazer que nem o Maurício Matar, né? Maurício Matar, né? Tipo, Tudo bem, minha filha? Tudo bem, pai? Parece diferente. Não há nada de errado, minha filha. Só passei para ver o João. ai, sai daqui. Eu não aguento mais você, sua vagabunda. Sai. Novela, bom tempo de novela quando era novo. Pô, mas eu tava passando na reprise. This may not be the safest place in the world either. A gente se sente até tranquilo na escola, no hospital. Depois o jogo parte nos esgotos da cidade e depois no parque, que é o ambiente aberto, o parque de diversões, onde a Cheryl queria passar as férias dela. A escola é o primeiro ambiente, assim, sério, que você explora, né? Que maravilha é o mapa do jogo. Cara, eu acho uma das coisas mais bem executadas é o mapa do jogo. Palmas pro mapa, porque realmente é a coisa que mudou, né? O mapa vai mudando de acordo com o que você vai jogando, eu tô sabe? abrindo Vai a porta, não deu. Mapa do mundo. Aí fica um xizinho. Mas o negócio é que, como naquela época não tinha a interface, porque hoje em dia você joga qualquer jogo, seja de primeira ou terceira pessoa, a interface é absurda, tem muita coisa na interface. Tem um mapa no canto direito, sua munição não sei aonde, tudo em algum canto. Esse jogo não tem nada na interface, nada. Não tem nada, nem indicação da sua vida. Eu odeio isso nos jogos atuais. Mas é legal, assim. você abre o mapa a cada 5 segundos, você já esqueceu que a porta ali tá fechada. Exato. Da hora. Exatamente. Exato, Sem o exato. mapa você não consegue se virar nesse jogo, não dá. E é um puzzle dentro do puzzle, tem puzzle no puzzle, puzzle dentro do mapa, tudo. E quando você já foi no mapa inteiro, e aí você abre ele, né, tudo rabiscado, tudo anotado bonitinho, você vê que tem uma porta que você não foi. Tem ela lá longe. E aí você, puta que pariu. Cara, vou ter que voltar a porra toda. Vou voltar tudo só pra ver o que tem naquela porta. Vai que tem alguma arma, alguma coisa que você deixou passar. E esse mapa é incrível. Mas, falando do cenário, cara, quando a sirene toca e, tipo, você acorda no mundo tudo escuro e você só tem uma lanterna, o flashlight, né? E isso permite
permitiu você usar a iluminação da sua lanterna pra iluminar os inimigos e as paredes, as portas e tal, é sinistro. Você tem um cagaço fudido, porque não tem luz nenhuma naquilo, tá tudo escuro, tá tudo de noite, tem monstro, o seu rádio tá apitando, tá chiando pra caramba, e você só tem uma lanterninha. Imagina se a bateria acabasse. E aquela parte, assim, que você passa pela primeira porta do colégio e entra, tipo aquele jardinzinho, não adianta se iluminar, você escuta os bichos vindo, você não tá vendo nada, tem um vão preto, assim, neblina, e os bichos estão vindo, e o rádio tá louco, e você não vê nada na sua frente. É desesperador. Que eu lembro que foi uma coisa que realmente me marcou, foi a primeira vez que eu tinha entrado no hospital, né? Tem no hospital, legal, tem um hospital aqui, vamos ver o que tem, deve ter medkit pra caraca. Não tinha. O que mais? Eu vou encontrar alguém sadio, finalmente não. Só vejo aquelas enfermeiras e aqueles médicos com aquelas bolhas nas costas bizarras, e aquilo me assustou horrores, porque o jeito deles andarem era muito bizarro. A lembrança que eu tenho do hospital é realmente as enfermeiras, aquela picareta que você pega, porque eu achei aquilo, tipo, muito macabro, assim, tipo, muito violento aquilo, sendo que na época eu tinha, sei lá, 14 anos e, nunca imaginei que eu ia jogar com uma picareta. Tudo bem, eu já joguei Doom e tal, mas Doom é em primeira pessoa, tipo, você não vê ele dando com a picareta nas costas do bicho. E da escola, aquele maldito bebê. Meu Deus. Aquele bebê assustou todo mundo, né, cara? Os chefes, eles são bem fáceis de lutar, na verdade. Até o chefe final, ele fica parado te jogando raio. É só você usar alguns medkits e, tipo, só ficar tirando. Então, os chefes são fáceis e os monstros são um pouco mais chatos, né? Principalmente quando eles vêm em quantidade. Ainda mais quando você tá no meio de um puzzle, você já passou por 10 mil portas, e você, eu tenho que passar pra aquela de novo, aí você encontra uma puppet, não, você passar na minha frente, eu tô com pressa, eu não consigo acertar esse puzzle, deixa eu passar. Ou quando você tá no meio da rua e encontra aqueles bichos que vêm correndo literalmente atrás de você. Os cachorros, né? Também, os cachorros. Não é nem cachorro, era aquele humanoide que ele vem gorila, sei lá. Alguma coisa. E vem atrás de você, tipo, na fúria. E eles pulam nas suas costas, o inferno. Esse é o bicho mais chato do jogo, na minha opinião. Parece um humanoidezinho tal do Romper, que ele sai pulando assim, ele pula, parece uma perereca. Isso, verdade. Nossa. Na minha opinião, esse é o bicho mais chato do primeiro jogo. Ele só não é mais chato que aquele do Silent Hill 2, que ele vai pro chão e começa a se rastejar loucamente, aquele que parece que tá usando um casaco de fogo. Eu fico pensando nesses jogos assim e tudo mais, que a gente achava legal. Hoje em dia não adianta, né? Eu não consigo imaginar uma criança dessa jogando um jogo desse hoje em dia, cara. Não vai, sabe? Na minha cabeça não entra. Porque a galera hoje em dia tudo é muito fácil, né? Dá um Resident Evil pra uma criança dessa jogar, um Silent Evil pra uma criança dessa jogar, cara. Joga. Não consegue, cara. Gráfico, né? O pessoal de hoje em dia tem dificuldade de jogar Mario. Exato, cara, Mario. Assim, primeira coisa tem legenda PTBR, é dublado. Isso é. Aí não aprende inglês, babaca. Dá 2 tapinhas nas costas e fala, meu amigo, te vira. Não existe guia. Todo jogo hoje em dia fala assim, faz isso, faz aquilo pra você aprender. Silent Hill não tem, Resident Evil não tem. É jogado, tipo assim, joga aí. Não te falam os botões que você tem que apertar, não te falam o que você tem que fazer, não te falam porra nenhuma. Você tem que jogar o jogo, entendeu? É simplesmente igual isso. Aquele primeiro puzzle do piano. Você olha pro piano, eu olho pro quadro, olha pro piano e fala, o que eu faço com isso? Eu não sabia o que fazer nada. Desculpa, a puzzle do piano ninguém passou sem ler uma revista, sério. Ninguém. Cara, eu não conseguia. A primeira vez eu fiz pela revista, aí quando eu fui fazer gameplay agora, eu falei, gente, faz pelo menos uns 15 anos que eu não jogo, então tenham paciência porque eu vou tentar resolver. Resolvi de primeira, eu não lembrava. É porque é marcado, né, com sangue, eu acho. Não, e também, sei lá, eu acho que hoje em dia a gente consegue. Eu falo porque eu me lembro, quando eu era pequeno, era muito difícil, mas eu não joguei depois de grande, né? Primeiro que você tem que entender o título do poema que tá no quadro, que assim, os pássaros que não fazem som nenhum, então são só as teclas mudas. Aí você fica, caraca, tipo, como assim? Ainda tem que ver a ordem dos passarinhos. Você fica, peraí. Então. Não é qualquer pássaro é branco, qualquer pássaro é preto. Tem as cores dos pássaros, isso. né? E ele não fala, esse que é um passarinho preto, esse... Não, ele coloca o pássaro lá, você tem que lembrar que um é branco, outro é preto e tal. O passarinho voou lá longe, voou longe. Vou pegar o piano e voar longe também. Esse quebra-cabeça, ele, até hoje, cara, eu só passei com ele com guia mesmo, mas depois ele faz sentido, assim. E engraçado, nesse jogo, na verdade, se você aumentar a dificuldade nele, né, no começo do jogo você escolhe fácil, médio e difícil. Só varia o número de monstros e a resistência deles. Mas a partir do segundo jogo, você escolhe a dificuldade dos quebra-cabeças. Os puzzles mudam. Mudam. E, cara, são coisas absurdas, cara. São coisas de quebra-cabeça mesmo. Isso era um puzzle do 2 ou do 3 que tinha uns números romanos que no hard ficava praticamente impossível de você saber. Você olhava pra aquilo, olhava pro negócio, pensava atacar o jogo. Não fazia lógica. Meu Deus. E não tinha dica, né? É horrível. Aqueles puzzles que eles bota no hard, aí a palavra some, assim, tipo, rasgou a página. Que não influenciava no jogo, né? Na história do jogo, né? Por isso você podia selecionar essa dificuldade. Então, cara, pelo menos eles mudaram a opção, né? Imagina se não tivesse a opção de mudar isso. O complicado é que alguns puzzles contam a história do jogo, aí você fica entre ou eu entendo a história do jogo ou eu entendo o puzzle. Ou é um ou é outro, eu não faço.
Team Silent desenvolveu os 4 primeiros jogos da série. Foi desfeito, né, depois do 4, quando começou o Homecoming, porque a Konami queria uma pegada diferente na série. E foi aquilo que você viu, né? Uma pegada bem diferente. E foi totalmente desfeito. E uma galera do Team Silent, eles foram pra projetos diferentes. O criador do Silent Hill, o primeiro jogo da série, ele fez uma série que a gente já falou sobre o primeiro jogo aqui. É o Keiichiro Toyama. Isso, Keiichiro Toyama, ele fez Forbidden Siren com outras 2 pessoas também do Team Silent. Eles foram fazer isso daí. E coincidentemente também com cultos, demônios e sirenes. Por que será, né? É você, Satanás. Pelo amor, meu, aqueles chibitos lá, socorro, cara. A gente conhece pessoalmente o Akira Yamaoka, que ele fez a música da série toda, do primeiro até o 5º jogo, acredito. Ele fez a trilha sonora do filme e ele tocou no Videogames Live, numa temporada. Conheci ele pessoalmente aqui no Rio de Janeiro. O Akira Yamaoka, ele é responsável por todas as trilhas clássicas do Silent Hill. Foi emocionante ver ele tocando guitarra ao vivo. Se vocês tiverem a mesma oportunidade de ver no YouTube e tal, o Making of de Silent Hill 2, a parte que ele explica sobre como ele fez a trilha sonora é muito legal, porque ele até dá o exemplo de Resident Evil. Ele fala que com Silent Hill ele quis fazer uma coisa diferente. Como o jogo era pra deixar a pessoa bem perturbada, ele quis criar sons que as pessoas não conseguissem reconhecer. Sons que ficassem na sua cabeça, tipo, de onde vem isso? O que é isso? Isso é uma porta rangendo? Não é uma porta. O que é? Pra dar mesmo aquele efeito que ele queria dar no jogo. Verdade, o jogo ele tem uns sons assim meio, não sei, meio... únicos. Então, tipo, uns barulhos de vapor, uns barulhos de ferro batendo, metais, né? Dependendo do cenário, muda bastante. Coincidentemente, o Masahiro adora o estilo steampunk, ele é fascinado por máscaras de gás, etc. Tanto que metade dos monstros dele, ele de algum jeito dá alguma aparência assim meio steampunk, e ele tem, inclusive, se vocês acompanharem o Twitter dele, ele faz muitas artes dele, são criaturas parecidas com Silent Hill com máscaras de gás. Posso aproveitar e fazer uma pergunta então? Porque eu lembro que no primeiro filme tem aqueles caras, né, que aparecem de máscara e tal. O filme teve supervisão dos diretores do jogo, dos criadores do jogo? Acho que só da Akira Yamaoka. Só. Então ele homenageou o cara. She's only 7, short, black hair. Eu lembro que a gente sempre buscou finais alternativos nos jogos. Era tipo uma coisa divertida de fazer, né? Desde o Resident Evil 1 você tinha finais alternativos já, né? Obviamente. Alguns outros jogos antes disso já tinha finais alternativos. E ele te apresenta 4 finais, né? Um final bom, um bom mais, um ruim mais. É o final que acaba onde o jogo começa. O final UFO, que é o 5º final secreto, né? Da coisa toda. O final só varia conforme 2 coisas. Se você salva a Sybil usando a plantinha, e se você salva o Dr. Kaufman, do bichinho lá na cafeteria, nos bares do parque, e você salva ele e faz a sidequest dele. E basicamente o que muda no final, né? Você chegou no final do jogo, eu sei que 2 coisas mudam nele, né? A Sybil primeiro tenta atirar na Dahlia e não consegue, a Dahlia é protegida, ela vê que não faz efeito, né? As balas e tal, e ela é tirada pra trás, ela é jogada por uma força pra trás. Em seguida, se você salvou o Dr. Kaufman, ele atira um soro dessa plantinha e acaba libertando a Alessa, né? Tá transformada no incubator já. No final do jogo acontece um ritual que junta as duas, né? Junta a Sherry e a Alessa, e ela vira um incubator, que é nada mais nada menos que uma Alessa vestida de anjo, sei lá. Também meio que a visão dela, o culto distorce toda a história em Silent Hill 3 pra parecer que o culto tem razão, mas a forma dela é como se fosse o deus, porque o deus do culto é, tipo, representado como uma mulher, né? Que é o Samael, né? O demônio. Eles não vão dizer que é o Samael, porque pra eles é deus, né? Mas é o Tinhoso. Samael, que tem até uma banda chamada Samael. O vilão depois é chamado de Baphomet, ou o Incubus, né? No manual do jogo. Então, quando o Dr. Kaufman, ele consegue atirar esse soro, ele liberta o Incubus, que é uma banda muito boa. Obrigado. E cara... E aí ele é um bicho voador que atira raios em você. Eu tava mutado, que eu tô falando, ninguém para de falar. Caralho, o que aconteceu? Eu tô mutado. Mas tudo bem. O Incubus é uma banda muito boa, inclusive eu tenho uma tatuagem numa frase de uma música do Incubus no meu braço. O bom a Sybil morre. Na verdade, no final bom aparece você fora da cidade com o bebê só. No bom a Sybil morre. E no bom mais, você consegue salvar a Sybil. E sai você, a Sybil e a bebê. No final ruim... Esse é o final põe mais. No ruim, você enfrenta o Incubator. Você não enfrenta nem o... Você enfrenta a Alessa direto, né? Se você não salvou o Dr. Kaufman, você enfrenta a própria Alessa, o Incubator, tá? Que ela é bem fácil de matar. Se você salvar a Sybil, ela fica com você e sai da cidade. Se você salvou o Dr. Kaufman, você sai da cidade com o bebê. Se não, você sai sem o bebê, mas com a Sybil ainda. Você entra em desespero. Só que o legal do final bom mais, a Alessa, ela dá a luz ao bebê e a cidade vai ser destruída. E a própria Alessa, ela segura, ela paralisa a cidade, salva a Sybil e salva você, o Harry e a bebê. Só que engraçado que o final oficial canônico da coisa
coisa toda, é o final bom, onde a Sybil morre e você sai só com o bebê. Não sei se vocês já viram, tem um canal muito legal no YouTube, eles têm uma playlist chamada The Real Silent Hill Experience, que eles fizeram vídeos de todos os jogos da série, tem análise das lendas, análise dos contos e tal. E aí eles acabaram que meio que descobrindo que o final bom é o final plus mais, com uma das frases de um dos criadores, que ele fala que o final da Sybil tá aberto à interpretação dos jogadores depois de acontecer essa cidade. Então você meio que acredita que ela sobreviveu e, sei lá, aconteceu alguma coisa com ela foi embora. É engraçado, esses criadores que dão depoimento, depois dão uma coisa ambígua, depois abrem a interpretação dos jogadores, isso eu acho muito zoado, cara. O Akira Moga fala que ele também não entende o jogo, ele fala que só o próprio diretor de Silent Hill ou o Ako que deve entender o jogo e mais ninguém. Que incrível, cara, eu quero trabalhar num negócio desse. Você paga pra criar coisas incríveis, eu não sabia o que eu tô fazendo. Você faz uma parada, depois você cria uma parada, aí vocês vão começar a falar que é outra, aí você fala que é essa outra também, aí alguém vai falar que é outra, aí você fala que... Meu irmão, me pagando bem, você pode chamar de Xuxa esse bicho. Você fala que certa hora ele pensou que na verdade era realmente aquilo que você tava falando, aí depois quando todo mundo fala um monte de besteira, ele volta, não, a ideia original, que era a verdade, os outros foram... E você vai, moleque, vai juntando tudo e vai aceitando tudo, tá com dinheiro no bolso, com dinheiro no bolso é o bagulho, entendeu? Vai embora. É complicado ver uma série que a gente gosta, tipo, sendo zoada ao longo dos anos, porque as pessoas perdem a noção do que dá pra fazer, assim, de certo e de errado. Então foi uma pena ter saído das mãos do Team Silent, só porque a Konami queria uma pegada diferente. Mas eu e a Mooka tava falando da joinha pro Homecoming, dando joinha pra dar um pulo. Falei, não, tá certo, deixa assim. Faz aí, cara. Pode fazer, tá bom. Vai ficar maneiro, não. Não, tem até uma entrevista, não lembro qual foi o jogo. Não começa em Silent Hill, começa em Silent Town, um negócio assim. Não lembro se era dar um pulo, se era Homecoming. Aí ele dá uma entrevista falando, não, porque esse jogo é diferente de outros Silent Hills, porque ele não começa na cidade de Silent Hill. Tem um Downpour que é assim, e se eu não me engano, o The Room também é assim, então, né? O The Room faz sentido porque o Walter lá fez um ritual satânico no apartamento, e aí todo mundo vive os pesadelos do Walter com Satanás junto de novo também. Final UFO, você tem um item, né, depois que você vira o jogo pela primeira vez, e aí você tem que usar esse item pra atrair os UFOs em 4 lugares diferentes. Geralmente são os 4 lugares mais altos da cidade de Silent Hill. E você usando esses 4 lugares, na metade do jogo, quando você usa esse item pela última vez, você chama o Final UFO, que nada mais é do que uma sequência de imagens, né, dubladas, imagem animada, com dublagem e tal, que chega uma navezinha alienígena e o Harry pergunta pro ETzinho bem clássico: Sorry. Let me ask you, have you seen a little girl around here? Short, black hair. E os ETs não entendem nada e abduzem ele no final. E aí você ganha uma pistola incrível pra você jogar no New Game Plus. Afinal de contas, a Lisa é um fantasma que o Harry vê? Ou ela realmente estava ali no hospital? Porque a impressão que eu tenho é que só ele vê a Lisa. Ela é como se fosse, sei lá, um espírito que fica aparecendo pra ele, ou ela realmente era uma pessoa mesmo viva ali dentro? Ela realmente existe. Essa história da droga, ela vai muito além. O nome da planta usada pra droga se chama White Cloud. E essa droga foi muito usada pra atrair as pessoas pra cidade e atrair elas pro culto. As pessoas eram viciadas nessa droga e a Lisa era sim viciada nessa droga, e o Kaufman usava mesmo a droga pra conseguir prendê-la no hospital e cuidar da menina. Completamente perturbada. Tem um fato sobre a Lisa que é o seguinte: ela só não se transforma num dos monstros, que também são baseados na enfermeira e tal, porque ela não teve ideia, ela não teve noção que ela se transformou, entendeu? Então o jogo inteiro ela ainda é um monstro, mas a percepção dela, ela não acredita. Acontece no Forbidden Siren também, quando você joga com um personagem, com um cenário inteiro, pra no final você descobrir que na verdade você sempre foi um monstro e você não tinha percebido. Então a Lisa, quando ela percebe que é um monstro também, de Silent Hill, ela se transforma no... Ela se transforma do nada, né? O efeito da Dorgas, por isso que ela ficou assim, por isso que ela entendeu finalmente que ela tava muito louca. Durante o jogo, você percebe que ela vai contando os fatos pro Harry, mas ela parece que ela vai contando pra ele como se ela também estivesse tentando entender o que tá acontecendo ali, porque ela não faz ideia. Tipo, tem uma menina toda queimada, ela tá cuidando da menina, e uma hora ela tá usando drogas, uma hora não tá. A cidade inteira das pessoas desapareceram, ela tá ali, sonha e acorda. Ela não sabe o que ela tá fazendo ali. Não, na moral, qual é o nome da droga? O nome da droga não lembro, é PVT, alguma coisa, mas o nome da planta se chama White Cloud. What could drug trafficking have to do with all this? Aí, o Keishiro usou muito dessa porra pra fazer esse jogo, meu irmão. Na moral. Deve ter usado. Ele foi, exatamente. Os personagens usaram, mas quem mais usou foi ele. Porque pra inventar isso tudo, meu amigo, tu tá muito doido. Não podia estar sóbrio. Como é que faz no final do Alien
aí. O cara tava muito loucaço de ácido na viagem louca lá. Final com Alien. Porra, essa porra mesmo, meu irmão. E fez, cara. Isso aí, pai. Tem umas coisas nada a ver. No Making of Silent Hill 2, o Masahiro Ito vai explicar como é que saiu aquela ideia do bicho da camisa de força. Ele falou que um dia tava lá, tava sem ideia de fazer o bicho, aí entrou um cara da produção, tava com um casaco, com um capuz, com a mão no bolso. Aí ele olhou pro cara, vou desenhar um monstro. Aí fez o monstro. Aí, muita moleque, era muita droga mesmo. Mas o cara é incrível, né? O cara era incrível. Aí, é droga, aí o tinhoso no teu ouvido. Só sai perfeição, meu irmão. Só sai perfeição. É o espírito do Alexandre. And you just let her go? Where was it? Depois dos créditos, do final e tal, você tem os créditos zoados, onde ele apresenta os personagens como se fosse um filme, tipo, B, sabe? Um filme zoado, onde todos os personagens vilões ou heróis, mocinhos, eles dão uma zoada, fazem uma zoeira. Isso me marcou também, porque eu não tava esperando isso, sabe? No jogo. Ali tá dando aquele joinha no final. A Dália querendo beijar a tela, meu. A câmera, incrível, cara. A Dália foi surpreendente, cara. E em seguida você tem um sistema de recompensas que eu sempre gostei, cara. A Capcom começou a usar isso depois, né? Que você tem, tipo, 10 estrelas, dependendo da sua performance no jogo, baseado no quanto de vida você perdeu, quanto tempo você levou, quantos saves você usou, quantos monstros você matou, se você matou mais monstro com porrada, mais monstro com pistola e tal. Você ganha coisas, recompensas diversas, cara. Legal que eles também aprimoraram esse sistema no segundo jogo, porque dependendo de quanta porrada você toma com o James, isso também afeta o final do jogo. Foi diretamente afetar o jogo, o final depois, mas, cara, nesse primeiro você tinha recompensas ótimas. A serra elétrica, que era horrorosa de usar. Você tinha também a katana, que era um ótimo item pra bater. Alguns outros itens que eu não vou saber agora de cabeça, mas foi bem legal de ver, assim, acontecendo. Mas era bom que incentivava a pessoa a jogar de novo. Eu lembro que eu tinha virado ele 2 vezes, mas depois eu perdi a paciência. Agora, com ele no PS Vita, eu vou poder tentar fazer a versão UFO dele, que eu tô querendo fazer já há algum tempo. Cheryl is somewhere and she needs my help. A gente teve o primeiro filme, que a gente já comentou, só que em vez de ser o Harry protagonizando, é a Rose da Silva. Esse é o nome da personagem da mãe da Cheryl. Por que eles escolheram isso? Porque eles achavam que uma mulher gritando ia ser muito mais assustadora na cidade de Silent Hill. Eu lembro também que, eu acho que eu vi uma entrevista com um diretor que eu não recordo o nome, eles falando que eles estudaram o personagem do Harry, no estudo que eles fizeram o personagem do Harry, o Harry era uma mulher. Que é aquele negócio. É verdade, os traços femininos dele. Pai, filha, mãe. Ele fez muito o papel da mãe, né, por causa da ausência. Mas a gente teve o Silent Hill Play Novel, que foi um jogo pra GBA. Esse sim foi aquele jogo que eu falei que tinha uma história interativa, 32 cartas pra colecionar, cenários do Harry Mason, a Sybil, e tinha DLC, cara. No Japão foi exclusivo esse jogo, tá? Tinha DLC pra GBA, pra você jogar outros 3 cenários. Uma história interativa onde você tinha vários finais. E a Konami depois cancelou em pouco tempo esses DLCs. Não sei nem como é que funciona um DLC no GBA, pelo amor de Deus. Você tinha também o Silent Hill DX, era uma adaptação de texto que permitia você pegar itens, lutar com alguns inimigos e possuir 5 finais originais do jogo, mas ele só tinha 3 capítulos, se passando em 3 ambientes do jogo. A luta era aleatória, baseada em RPG, sabe? Você lutava em turnos, então não fez muito sucesso. Uma coisa que eu queria adicionar também é que o nome das ruas de Silent Hill são sobrenomes de autores de terror. Tem uma lista gigantesca aqui, depois eu coloco pra vocês verem. Queria agradecer muito a participação do Bruno Dias. Obrigado. Que gravou hoje com a gente. Obrigado, valeu, gente. Muito obrigado aí pelo... Onde é que a gente acha você, cara? Pode me encontrar aí pelo Facebook, facebook.com/BrunoDG89. Você pode me encontrar também desenvolvendo pelo Slipstream GX, no slipstreamgx.com. E é isso aí. Rodney Rosa, muito obrigado pela participação. Onde é que a galera te encontra, cara? Me encontra aí no facebook.com/Rodney Rosa, normal. Minha página de fotografia também tá lá, Rodney Rosa, se procurar. Eu tô com um projeto novo chamado Dreamorium, que provavelmente quando esse episódio vai sair já vai ter foto lá. Não vou falar muito pra ocupar muito tempo aqui, mas dá uma olhada na página, vocês vão ler lá e vão entender o que ele faz. O link vai estar na página. O link vai estar aí embaixo, tá? O link vai estar na página. É facebook.com/Dreamorium. Pode Terror, obviamente, tem eu participando dos outros episódios do Pode Terror. Sim, lógico. Basicamente é isso, galera. Muito obrigado, Thaís Carvalho, pela participação pela primeira vez. O que você achou, Thaís? Pô, eu que agradeço, foi bem legal, apesar de eu não ter parado de falar do Tinhoso, e gostei pra caramba. Valeu, gente, por ter me convidado. Vocês podem me encontrar também no Facebook, facebook.com/Thaís Carvalho M, e lá no Tech Tudo, que eu escrevo de vez em quando sobre um joguinho, de vez em quando eu escrevo sobre Silent Hill lá também. E por último, eu queria agradecer a Monique Alves, Resident Evil Database. Silent Hill Database. Silent Hill Database. Bom, por enquanto é Horror Database, mas... Então, eu vou contratar a Thaís. Quando assim, as coisas começarem a engrenar...
Olha aí. Aí eu te contrato, tá? Pra falar de Silent Hill. As mulheres dominando o mundo. Por enquanto, a gente tem o Horror Database, né? Que agora é o subsite do Resident Evil Database, que devia ser o contrário, né? Mas enfim, o Resident Evil Database veio primeiro e aí disso saiu a necessidade de falar de outros jogos de terror. E aí tem o Horror Database, né? horrordatabase.com, que o pessoal pode achar também a fanpage, né? No Facebook, que é facebook.com/Horror Database ou Resident Evil Database. Então o pessoal pode me encontrar por lá e ver os Resident Evils e outros projetos que virão, se o Tinhoso permitir, né? Porque do jeito que a coisa tá. Deixa na mão dele que funciona. Muito obrigado a todos pela participação de hoje. A luz tinha acabado aqui em casa, né? Voltou um pouco antes da gravação. As fotos disso também vão estar lá na postagem, só pra mostrar a intervenção. Eu subindo com a lanterna pelas escadas do prédio foi muito bizarro, me lembrou muito Silent Hill com a lanterninha na parte escura de Silent Hill. E muito obrigado a todos pela participação. Fiquem ligados para o próximo. E se você ouviu até aqui e curtiu o episódio, envia pro seu amigo que também gosta de Silent Hill e comentem lá no site pra vocês concorrerem ao sorteio da camiseta. E até a próxima. Muito obrigado, gente. Boa noite. Boa noite, Tinhoso. Boa noite. Obrigado pela participação. Tira uma garotinha. Valeu, galera. Boa noite aí. Boa noite, pessoal. Valeu, galera. Vamos com o Tinhoso. Boa noite, galera.